Bom, e hoje o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se manifestou sobre a entrevista concedida ao Estadão no fim de semana, na qual defendeu o protagonismo político dos estados do Sul e do Sudeste. Zema afirmou que os 7 estados das 2 regiões se juntaram no consórcio Sul-Sudeste para garantir maior representatividade no Congresso e evitar possíveis perdas econômicas frente aos estados das regiões Norte e Nordeste. O título da entrevista foi alvo de críticas. Isso porque a primeira versão dizia que, abre aspas, Zema assume frente Sul-Sudeste contra o Nordeste e quer direita contra a esquerda, fecha aspas. Depois da repercussão negativa e acusações de manipulação, o jornal mudou o texto da manchete. Abre aspas, Zema anuncia frente para protagonismo do Sul-Sudeste e quer direita unida contra a esquerda, fecha aspas. Mentiu de novo. Em resposta, o consórcio Nordeste disse que o governador de Minas, abre aspas, demonstra uma leitura preocupante do Brasil e que o Norte e o Nordeste foram regiões penalizadas ao longo das décadas pelos projetos nacionais de desenvolvimento. Fecha aspas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, usou as redes sociais para criticar a fala do governador de Minas. Dino chamou Zema de traidor da Constituição e da pátria e afirmou ser absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Dino também usou uma transmissão no canal oficial do governo para atacar Romeu Zema. Nós temos 40 da Secretaria de Segurança Pública, nós temos recursos do Pronace, nós temos os recursos do Tribunal de Justiça, 44, e nós temos mais 18 milhões para o sistema penitenciário, então dá 62 milhões. Tem um colega seu que não é muito bom de conta, mas graças a Deus eu sei fazer conta. 62 milhões. É só olhar a internet que vocês vão entender. 62 é um homem que diz que quer separar um pedaço do Brasil. Nós não queremos, não. Nós queremos o Brasil unido. Brasil unido, Amazônia respeitada, Nordeste respeitado. Bom, Silvio, essa entrevista do governador de Minas Gerais deu o que falar nesse final de semana, né? E tem vários pontos aqui para a gente destrinchar, começando pelo título que foi dado pelo jornal, né? Que acabou causando um mal-estar. A gente pode analisar se será que foi má fé realmente do jornalista. Primeiro, dizer que Zema anunciou uma frente contra o Nordeste e dizendo aí que quer uma direita unida contra a esquerda. Depois temos o ministro Flávio Dino dizendo que ele quer separar o Brasil, outra fala forte, né? Mais uma mentira, porque isso em momento algum foi dito pelo governador Romeu Zema. Acho que, como você disse, tem alguns ângulos para a gente tratar desse caso, né? Sobre a manchete, como você disse, a manchete estava errada. E quando um veículo de comunicação, quando chama a atenção, né? Os leitores disseram para a redação, vocês colocaram uma manchete errada, porque os leitores leram a entrevista. Acho que algo grave acontece ali. Não vou entrar no âmbito da má-fé ou não, mas estava errado e os leitores perceberam que estava errado. Então, acho que aí fica uma reflexão. Paula, olha só, em 2019, estou falando de antes da pandemia, tá? Em 2019, foi criado o Consórcio do Nordeste no Brasil, formado por 9 estados da região e amparado na lei. Então, vamos à lei, tá? O marco legal que permite a criação de um consórcio público é a Lei Federal 11.107 de 2005. Autoriza consórcio público e o Decreto 6.017 de 2007, que estabelece as suas normas de funcionamento. Vale observar o que dizem. Consórcio público, pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, na forma da lei citada agora há pouco, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. E aí passou a funcionar o Consórcio do Nordeste, que ganhou protagonismo durante a pandemia por causa de corrupção, por ter ido parar em páginas policiais da imprensa. De alguma forma, conseguiram, inclusive, incluir Araraquara, no interior de São Paulo, nesse Consórcio do Nordeste. Compraram respiradores na época da pandemia de uma empresa que comercializa maconha e os respiradores nunca chegaram e o dinheiro sumiu.
O presidente, o secretário, vamos chamar pelo que é, desse consórcio do Nordeste se chamava Carlos Gabas, também conhecido por ser piloto da Harley Davidson, que levava Dilma Rousseff fazer passeios aos finais de semana e foi ministro do PT. Pois bem, agora o governador de Minas Gerais disse: vamos criar um consórcio do Centro-Sul, com os estados do Sudeste, do Sul e com o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que também fazem parte desse eixo que já se organiza no país, não é de hoje. Ele apenas verbalizou isso. São governadores de estados que têm poder econômico, o PIB, o maior eleitorado do Brasil. O maior eleitorado do Brasil é São Paulo, o segundo é Minas Gerais, depois o Rio de Janeiro, depois os estados do Sul. A exceção entre os maiores colégios eleitorais do Brasil é a Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do país. Ou seja, tem os eleitores, né, a grande massa do eleitorado, tem o PIB, tem o poder financeiro, os grandes centros econômicos e a fronteira agrícola e a capacidade de produção desse motor da nossa economia, que é o agronegócio, que está em Mato Grosso, está em Mato Grosso do Sul e também está em São Paulo e Minas Gerais. Por exemplo, ao tal do cinturão, vamos dizer assim, do cítrico, né? As empresas de São Paulo é o maior produtor de suco de laranja. Então, qual é o problema em essas pessoas se unirem para brigar por protagonismo político no país? Nenhum. Mas o consórcio Centro-Sul não pode existir. Pode existir o do Nordeste. Por quê? Quem sabe a resposta? Quem souber, estou aberto para ouvir. Fabi, o Silvio fez uma ótima introdução a esse consórcio do Nordeste que foi criado lá em 2019, né, com a eleição de Jair Bolsonaro. Enfim, é um fórum que reúne aí os 9 estados do Nordeste e eles têm, inclusive, uma página institucional falando do consórcio e aí eles são muito claros aqui, né, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, e aí elenca todos os estados da região Nordeste, tem o propósito de promover o desenvolvimento sustentável e de propiciar, ali tem uma série de itens, inclusive possibilitar a tomada de decisões políticas mais balanceadas, ou seja, eles formaram um grupo, né, dos 9 estados do Nordeste e aí a gente não ouviu Flávio Dino, Camilo Santana, Rui Costa, que era governador da Bahia na época, né, todos eles se reuniram e agora quando se fala de um grupo formado por estados do Sul e do Sudeste que contempla aí 56% da população brasileira, hein? Aí é chamado de fascista, de separatista, enfim.